Olá pessoal, segunda-feira, 27 de abril de 2020, 17 horas. Essa é uma edição extraordinária do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo totalmente colaborativa. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir aqui essa nossa conversa. Essa é a primeira de 3 edições extraordinárias do Jornal da Live que acontecem hoje, amanhã e depois, sempre às 17 horas ao vivo aqui no LinkedIn. Depois, elas ficarão disponíveis também em vídeo no YouTube e no Facebook e como podcast no meu canal Macaco Elétrico nas principais plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e SoundCloud. Essas edições elas acontecem por conta da realização nesta terça e quarta do Red Hat Summit, o evento mundial da Red Hat, que é a maior empresa do mundo de software de código aberto. O evento estava previsto para acontecer esse ano em São Francisco, nos Estados Unidos, mas por conta do distanciamento social necessário para conter a disseminação do novo coronavírus, ele foi transformado em um incrível evento totalmente online, que será assistido por dezenas de milhares de pessoas de onde elas estiverem. Não? E nem por isso, por estar online, não, ele vai perder o seu brilhantismo e os conteúdos incríveis que ele sempre traz. Não? Isso faz, então, esse novo formato com o evento online tão aguardado. Hoje, aliás, está acontecendo já um pré-evento associado a ele, que é o OpenShift Commons Gathering. Em cada uma dessas 3 edições extraordinárias, eu vou entrevistar um dos principais executivos da Red Hat na América Latina, cada um deles abordando um tema diferente. Né? Hoje eu converso com o Boris Kuska. Né? O Boris, além de ser um amigo, é o diretor de arquitetura de solução da Red Hat Brasil. E agora ele, que já está aqui com a gente, não, vai nos contar justamente quais foram os desafios e os aprendizados de se transformar um evento gigantesco como esse em um evento online. Aliás, é algo que serve hoje para qualquer negócio, qualquer profissional, já que o mundo dos negócios e o mundo do trabalho já se transformou profundamente. Né? Algo mais novo e mais digital sairá disso tudo, né, quando as empresas puderem finalmente voltar a operar de uma maneira mais, digamos, normal. Né? Então, Boris, obrigado pela sua participação aqui na nossa live para falar de um evento incrível que eu acho que ele está passando por um momento super emblemático, que é o Red Hat Summit, né, que já acontece há vários anos, não sempre em Boston e em São Francisco. Esse ano estava marcado para ser em São Francisco, né? Exatamente. E agora está acontecendo online por conta do distanciamento social necessário aí para conter o novo coronavírus, né? E aí, Boris, o que eu queria justamente é conversar com você aqui como foi esse processo justamente de transformação de um evento imenso, né, com milhares de congressistas, com participantes, com expositores, né, em um evento online. Né? Como foi isso daí? Porque entendo que isso daí é uma coisa que interessa para todo mundo nesse momento, porque as empresas estão sendo super impactadas por essa transformação digital, né? Bom, antes de mais nada, obrigado por estar aqui, Paulo. É um prazer sempre conversar com você. Como você mesmo estava comentando, né? Outros anos anteriores sempre conversamos ao vivo diretamente lá do Summit, né? Tanto em Boston como em São Francisco. Então, esse ano é o primeiro que a gente está fazendo esse evento virtual, né? Primeira coisa que a gente já reparou, né? A quantidade de inscritos violentamente maior, né? O ano passado a gente teve um pouco mais de 8 mil. Agora já está em mais de 50 mil inscritos, então a abrangência é muito maior, né? E, lógico, né? Todas as empresas estão agora transformando os eventos em virtuais e se preparando para isso. A gente teve alguns testes antes, tá? Até contando uma pequena história, tá? Em março desse ano, então o começo aí do lockdown, né, de alguns países, né, de isolamento social em todos, né? A gente ia ter o Sales Kickoff, né? Então, ia ter primeiro o Sales Kickoff na Ásia, e obviamente foi o primeiro impactado. Então, já transformaram o Sales Kickoff, que é um evento para toda a força de vendas da Red Hat, né? Então, a gente tem todo ano, né? Normalmente a gente viaja para os locais, né? Tem 3 eventos, né? Ásia, Europa e Estados Unidos. Então, o primeiro teste foi esse. Então, a gente começou a transformar um evento face-to-face, né? Para um evento virtual. E aí, usou-se, na verdade,
a mesma metodologia, basicamente slides e o filme, né? Cada um na sua casa, foi colocando. Algumas ferramentas não davam muito certo, né? O impacto não era tão bom e a gente foi ajustando, né? Até troca das ferramentas, melhoria e até formas de apresentar, tá? Então, a gente tem até agora uma homepage interna dentro da Red Hat colocando ferramentas e treinamentos para a gente conseguir fazer exatamente conseguir transmitir apresentações online, né? Então, técnicas de whiteboard usando o tablet, técnicas de whiteboard usando aquele vidro que você coloca e escreve na frente. Muita gente já está se preparando para colocar chroma key atrás, então colocar aquele pano verde. Então, um monte de coisas que estão fazendo experiências e melhorando. Então, a gente teve esse primeiro treinamento, digamos assim. Então, o Sales Kickoff começou nesse nosso primeiro, como comentei, né? Primeira experiência, né? Para conseguir grande quantidade de pessoas acessando ao mesmo tempo. Isso tudo foi preparado para o Summit, né? Que vai começar amanhã, né? E hoje, inclusive, já está acontecendo o OpenShift Commons Gathering, né? Que sempre aconteceu também, né? Na véspera do Summit, tanto em São Francisco como em Boston, né? É um evento mais técnico, um pouco mais restrito, né? É um evento que mais coloca o pessoal das comunidades, né, que dão suporte ao OpenShift, né, junto com o pessoal da solução empresarial OpenShift, discutindo, vendo o futuro, né, da plataforma de content. Então, agora está acontecendo esse OpenShift Gathering, né? Então, todo mundo que se inscreveu no Red Hat Summit deve estar participando, ou se tiver interesse, obviamente, como é um pouco mais técnico, está participando. E amanhã, então, começa com os keynote speakers, né, usando esse ponto. Então, teve esse primeiro treinamento, a gente já teve um treinamento intermediário, que a gente tem aí o Dev Nation, que é um evento também técnico, feito por developers, do developers da Red Hat, também é bem técnico, tá? E aí até tem aí o playback, se vocês quiserem, developers.redhat.com, dão uma olhada lá, tem um monte de, eles chamam de masterclass, então eles transformaram, no caso do DevMaster, né, do Dev Nation, na verdade, em vários pequenos eventos. Então foi um outro formato ainda que foi tentado. Então transformou-se um evento de 2 dias inteiros em vários pequenos eventos de 1 hora e todos, né, gravados para fazer playback. O de amanhã é um evento já mais tradicional. Tem uma hora de começo, né? Que vai ser das 9 às 5, no caso dos Estados Unidos, se a gente estivesse lá, né? Como a gente está aqui, vai ser das 10 às 6, né? Então, coloque como é um evento mundial, então, primeiro ponto, né? Como lidar com fuso horário. Então, o pessoal da Europa, né, vai estar mais para frente, o pessoal da Ásia, então, vai ver de madrugada. Então, para mitigar um pouco mais isso, todas as apresentações, né, assim que elas terminam, já vai ter o playback disponível para o pessoal estar fazendo, né? E aí já é uma mudança de linguagem para adaptar essa nova realidade, né? Exatamente, exatamente. Então, como conseguir, então, teve esse treinamento, como comentei, para amanhã está tudo pronto, então já estamos bem testado, treinado com esses outros formatos aí que a gente está colocando, né? E, obviamente, como é um evento com muito mais inscritos, né? Ano passado a gente teve um pouco mais de 8 mil, agora a gente tem mais de 50 mil inscritos, né? Mudou, então, até a atenção que a gente faz. Então, um outro ponto que a gente foi colocar é ter pessoas, né, da Red Hat Mundial ajudando, tá? Então, em qualquer apresentação que tem, vão ter pessoas do meu time, da América Latina inteira, Estados Unidos, Europa, Ásia, etc., ajudando até na língua própria, para estar nos chats tirando dúvidas. A gente vai ter sessões, né, de Ask the Experts, né? Então, tirar dúvidas, né? Aquela coisa mais interativa. Vai ter isso também no modelo online, né? E aí, basicamente, a Red Hat inteira está agora focada para suportar o evento de amanhã e depois de amanhã aí do Summit, tá? Então, teve esse pequeno treinamento aí, de novo, testes, mudanças de ferramentas, mudanças de metodologias, né? É muito legal observar que a gente passou de um evento que já era gigante, não? De 8 mil pessoas. Eu tive o prazer de acompanhar nos últimos anos em loco, né, em São Francisco e em Boston, e é uma festa, não? Um negócio gigantesco, é incrível. Você respira a atmosfera da Red Hat, do Open Business ali. E, aliás, a presença de brasileiros sempre foi muito grande, né? Tinha hora que eu achava que eu estava no Brasil, tanta gente falando em português, né, nos locais, mas agora passar por um negócio de 50 mil pessoas, né? O que é muito emblemático também, porque eu entendo que nos eventos presenciais, muita gente que gostaria de ter ido não ia porque não tinha condições de fazer o deslocamento para outra cidade, para outro país, não, sem falar dos custos envolvidos com o próprio transporte e hotel. E agora esse negócio, você colocando nesse formato,
você facilita a vida de muita gente, não, que vai participar do evento agora, talvez pela primeira vez. Eu acho que isso até vai ficar como uma lição para o futuro, tá? Eu acredito que esses grandes eventos vão ter sempre um sabor de online também, até para isso, para aumentar a abrangência. E, de novo, a gente está melhorando as metodologias, as ferramentas para a gente conseguir fazer essa interação, né? Até como curiosidade, né? A gente até organizou dentro da Red Hat uma página interna, né? Com melhores práticas para você fazer, então, esse tipo de interação, né? Então, todo mundo está sendo treinado, está todo mundo aí mais preparado para fazer isso. Eu acho que acredito que vai cada vez estar melhor, né? Telas de fundo interessantes, formas de interação melhores, né? Eu já vi vários whiteboardings sendo feitos, né, nesse formato online, de uma forma bem interativa e bem legal. Então, até pela abrangência, né? Fora outros detalhes, né? A gente tem percebido aí durante esses lockdowns, etc., uma diminuição de trânsito, obviamente violência acaba diminuindo também, poluição até, você já viu algumas fotos aí de locais que eram muito poluídos, diminuindo. E tem algumas coisas muito positivas quanto à diminuição de locomoção, né? Obviamente não tem nada de positivo no vírus em si, mas assim, Claro. a experiência, né, de estar todo mundo se locomovendo menos é muito mais proveitosa, muito mais rápida, né? Você num minuto está na Alemanha, no outro minuto está nos Estados Unidos, no outro minuto está de volta para o Brasil. Isso é interessante mesmo, a forma como você consegue ganhar tempo, né, com isso daí, né? E do ponto de vista técnico, Boris, enfim, qual foi a solução que vocês adotaram para colocar, criar um ambiente que vai se manter estável, né, com um volume tão grande de pessoas participando, não? Então, foram feitos muitos testes e várias ferramentas foram colocadas, tá? Então, foi eleita uma ferramenta específica lá, infelizmente, eu não posso comentar, tá? Mas, enfim, foi eleita, então, uma ferramenta específica para estar suportando tudo isso daqui. Então, muitos testes foram feitos para conseguir aguentar essa carga enorme aí de pessoas, tá? E como comentei, a gente imagina que talvez não todo mundo esteja online, não as 50 mil pessoas. Então, o artifício de você ter o playback logo em seguida, eu acho que é um negócio muito proveitoso. Então, todo mundo vai acabar ou vendo ao vivo ou vendo depois na sequência, né? Quando tiver interesse, quando tiver tempo, ou até quando o fuso horário estiver colocando. Na verdade, até estendendo o que você falou, né? Não somente a experiência de um evento online, mas eu imagino que reuniões online também vão começar a ser mais comuns, né? Eu vinha muito preconceito, eu sou da equipe de pré-vendas, né? Da Red Hat, né? Então, sempre a gente fazia reuniões locais, né? Então, pega o carro, se desloca, pega o avião, vai até um outro estado, né? Putz, aquele deslocamento inteiro, gasta-se o dia inteiro para fazer uma reunião de 2 horas. Agora a gente está conseguindo fazer muito mais reuniões, né? Como comentei, né, instantaneamente se teleportando de um lado para outro. E até delivery também, tá? A gente está entregando o serviço de uma forma remota, tá? Lógico que tem um monte de detalhes que a gente está colocando e a gente ainda está se adequando a isso, né? Nem todas as empresas tinham as normas que permitiam isso, estão sendo revistas, ou as ferramentas, né? Uma VPN que eles confiassem para estar colocando, ou um determinado acesso que uma pessoa remota pode estar colocando, isso tudo está evoluindo, né? Então, essa parte de delivery, né? Eu acho que ela tem uma evolução grande para ser colocada. E evento, que é o nosso assunto agora, né? Acho que já está bem consolidado, né? Vi até, como estava conversando antes, essas lives enormes que estão acontecendo, né? A gente vê que as ferramentas estão conseguindo suportar, o pessoal está aceitando bem. Enfim, é uma nova forma de você estar encarando a interação humana, né? E até discordo que o pessoal fala, agora o mundo vai ficar mais dividido. Na verdade, fisicamente, acredito que sim, mas virtualmente não. A gente está cada vez mais trabalhando em conjunto, né? Eu estou vendo tantos projetos open source até, eu estava até estudando alguns, né, focados nessa parte dos ventiladores, né, que é a grande preocupação, né, como a gente vai conseguir atender todo mundo com esses ventiladores que estão em falta nas UTIs, né? Então, projetos open source de ventiladores sendo colocados com colaboração de Espanha, junto com Chile, junto com o Brasil. A Poli mesmo agora, sexta-feira passada, agora, a Anvisa, ela pegou e deu ok num projeto da Poli de um ventilador que cai o custo de 15 mil para R$ 1.000. Olha só que legal. E em algumas horas você consegue produzir cada um deles, né? Já com a chancela da Anvisa, e é um projeto open source, todo mundo vai poder Isso produzir. é sensacional, né? Aliás, o tema da conversa amanhã com o Gilson, não, é justamente o Open Business e como que isso se torna ainda mais importante, não mais determinante nesse momento de transformação
que para algumas pessoas é mais tranquila, né? Para outras pessoas a gente sabe que tá doendo muito, né? Mas o fato é que agora a gente tem que fazer os movimentos, né? E o Open Business ele acaba se posicionando como uma alternativa muito interessante nisso daí, né? Aliás, né, o evento da Red Hat, não, o público do evento, né, é um público muito qualificado pela própria natureza do produto, do serviço, não, e do evento, não. Você entende que essa nova modalidade do virtual meeting, ele pode servir até para inspirar esses profissionais a disseminar isso nas empresas? Como que você vê o futuro aí desse modelo de negócios, não? Que você já deu até uma pincelada aí, não? Que está sendo feito distanciamento físico, mas uma aproximação talvez muito maior digital, não? Ó, excelente ponto. Até já fazendo um pequeno spoiler, mas não é spoiler que está lá tá na agenda do Summit, tá? A Via Varejo vai ser um dos que vai apresentar lá dentro. E essa transformação cultural que você estava falando, é exatamente o que a gente vai explorar na sessão da Via Varejo, que é uma coisa que já vinha acontecendo, tá? E obviamente essa parte de isolamento social acelerou e muito, né? E exatamente isso, a parte cultural. Então, muitas vezes a gente já tinha ferramentas, já tinha processos, mas, puxa, a gente não aceitava, né, essa colaboração, né? Cada equipe ficava no seu silo. E isso está sendo quebrado, tá? Todo mundo já está em silo fisicamente, e aí, obviamente, isso daí tem que ser quebrado de uma forma virtual. Eu vejo cada vez mais equipes heterogêneas trabalhando junto num foco comum. E isso, infelizmente, né, com a vinda do Covid, né, isso está forçando e acelerando, né, para a gente estar colocando isso. Até então, fica aí a propaganda para verem a apresentação da Via Varejo, né? Então vai ser um case brasileiro lá dentro. Eles passaram o que a gente chama de Open Innovation Labs, exatamente essa experimentação para você mudar a cultura das empresas. Diversos grupos trabalhando em conjunto num bem comum. Eu vejo isso não só dentro das empresas, mas outras empresas colaborando maior. Ou seja, a ideia, né, do open source cada vez mais sendo adotado. A gente via isso de novo, né? De anos para cá, não existe mais preconceito nenhum contra o open source. Todas as empresas de todos os portes estão utilizando, e agora você está começando a ver isso num âmbito até maior e acelerado até por essa fase que a gente está passando agora, né? O Open Innovation Labs foi lançado, inclusive, pela Red Hat aqui no Brasil no ano passado, né? Um negócio... Exatamente. Uma iniciativa aqui na América, é o único escritório da América Latina que oferece, não? Da Red Hat, não? Na verdade, a gente já tinha isso, tá? Num formato de laboratório virtual, tá? Então, a gente já está abrindo para todo mundo da América Latina, né? E agora não tem nem a opção, né? De ter acesso a um laboratório remoto, né? Então, via cloud computing, você começar a fazer o delivery desse tipo de ação, né? E o Via Varejo foi interessante, né? Porque eram algumas semanas, né, de trabalho que a gente fez com eles. No começo foi feito em loco, né, face to face, e aí veio o isolamento social no meio. Então, nas últimas sessões, né, foram feitas de uma maneira virtual e foi super aceito, funcionou super bem e conseguimos chegar nos resultados, né, que a gente vai ver aí amanhã e depois durante o Summit, né? Aliás, já aproveitando que a gente está falando um pouco da agenda do Summit, não? Tem o case aí da Via Varejo que vai ser apresentado, não? E o que mais que você destacaria para o pessoal que vai assistir a partir de amanhã o Summit? Bom, os breakout sessions são sempre fantásticos, tá? Então vai ter gente da IBM, vai ter gente da Intel, vai ter gente da Microsoft, IBM, até a curiosidade, né? Vai estar representado pelo Jim Whitehurst, que era o presidente, né? O CEO da Red Hat e agora é presidente da IBM. Então a presidência da IBM é do nosso ex-CEO, né? Super emblemático você também, né? Foi uma compra, a maior compra da história da IBM, não? E da indústria de tecnologia, né? 34 bilhões de dólares, né? Exatamente. A maior compra de empresa de software, sem dúvida nenhuma, né? E aí, super emblemático, e é legal para você ver como a IBM realmente está levando a sério, né? A ponto do presidente, né? O CEO da Red Hat ser o presidente atual da própria IBM, né? Outra coisa tem demonstrações mais alto nível, né, um pouco mais focado em business, que acontece nos keynote speakers, normalmente é o Burr que dá, vai ser o Burr também que vai dar esse ano, que são sempre fantásticas, tá? Recomendo bastante. E aí as breakout sessions a gente pode colocar em 2 pontos, mais focados em business, isso vai continuar, e mais focado no ambiente técnico. E até porque a gente tem essa abrangência maior, a gente até está aprofundando mais
na parte técnica, né? Então, a gente tem sessões específicas para desenvolvedores. Uma coisa que eu queria até comentar é sobre Quarkus, né? Nossa, o que seria isso, né? É um framework novo Java. Java é a linguagem mais utilizada no mundo, né? A maior base instalada de desenvolvedores. Ela estava um pouco questionando a capacidade dela para se adequar à cloud. E o Quarkus vem com essa resposta, né? Que é um footprint extremamente pequeno, uma velocidade de colocar no ar muito rápido, ou seja, ela é específico para estar rodando em Kubernetes e serverless, né? E de novo, né? Então a gente vai ter um lançamento do Quarkus aí durante o Summit, colocando, e lógico, um monte de ferramentas novas de desenvolvedores, novos anúncios que a gente vai estar colocando, especialmente nesse ambiente de containers, a parte de arquitetura também de cloud híbrida, né, está cada vez mais em voga, né? Antes o pessoal falava, vou migrar para uma cloud, agora ninguém mais fala, vou migrar para uma cloud, vai migrar para várias clouds, tendo um pedaço on-premise. Como lidar com tudo isso? Então a gente já está vendo essas mudanças acontecerem, e isso vai ser bastante explorado aí durante o Summit. Maravilha. Boris, muito obrigado aí pela essa conversa, sempre muito esclarecedora, sempre um prazer conversar com você, não? Que além de ser extremamente conhecedor no mercado, é sempre uma simpatia, não? Obrigado, Paulo. Muito bem. Pessoal, então é isso, né? Acompanhe aí o Red Hat Summit, que oficialmente começa amanhã, não? Terça, agora dia 28 e dia 29. Dá tempo de se inscrever ainda, gratuito. Se inscrever ainda, aproveitem, as inscrições são gratuitas, né? Vou colocar também o link depois aí para quem não se inscreveu ainda, vou colocar aqui nos comentários. E a gente se vê online, certo, Boris? Com certeza. Legal, Paulo. Um grande prazer falar com você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, assim concluímos a nossa primeira edição extraordinária do Jornal da Live como parte da cobertura do Red Hat Summit, que acontece totalmente online nesse ano. Amanhã, primeiro dia do evento, teremos outra live imperdível com o Gilson Magalhães. O Gilson é presidente da Red Hat Brasil e nós vamos conversar sobre as contribuições do Open Business para esse momento de profunda transformação de empresas e carreiras. O Open Business é uma nova maneira de se fazer negócios que traz muito do mundo de software, e particularmente do open software, que é o que a Red Hat faz, não? Coisas como, por exemplo, uma ampla colaboração entre empresas, não? E até mesmo entre empresas concorrentes. Não? E apesar de muita gente achar isso meio estranho, isso traz excelentes resultados para todos os participantes. E na quarta também, às 17 horas, eu converso com o Paulo Bonucci, que é vice-presidente global da Red Hat para a América Latina, quando a gente vai falar sobre as perspectivas do mercado de software e do mundo dos negócios como um todo, não? Agora para 2020 e para 2021. Aliás, se quiserem, podem deixar perguntas aqui para o Gilson e para o Bonucci aqui nos comentários. É só ir aí embaixo e deixar as suas perguntas. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.